Então, dando continuidade aí no exercício 7, vamos lá. Sintetizando, raiz de 20 aproximada por excesso é igual a excesso, né, com 0,1 a mais, né? Então, vai ficar 4,5. Aproximada por falta, né, por 0,1 a menos, que é 4,4. Que nós fizemos aí no exercício anterior, que nós concluímos que a raiz de 20 com uma casa decimal, ela está entre 4,5 e 4,4 e 4,5, certo? Que a raiz de 20 está nesse intervalo com a casa decimal. E aqui, ó o que ele fala aqui para nós. No item 1, você obteve uma representação decimal aproximada para a raiz de 20. No entanto, você já sabe que ao aplicar a operação inversa, ou seja, ao elevar o resultado da raiz quadrada de 20 ao quadrado, você não obterá exatamente 20. Ocorre que em algumas situações é necessário trabalhar com valores exatos e não aproximados. Nesse caso, esse número irracional permanece na forma de radical, raiz de 20, ou nesse outro tipo de representação que você passa a conhecer agora. Então, o que ele diz aí para nós, que não tem valor exato, né, para a raiz de 20. Não tem raiz quadrada exata. Então, aí, o caminho é a gente aprender a aproximar, né? Descobrir em qual intervalo, né, a raiz de 20 está. Ou outras raízes que não tem raiz quadrada exata, que não tem um número inteiro, né, multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dê aquele valor. Raiz de 20 não tem um número inteiro que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulte em raiz de 20. Então, a gente é necessário fazer as aproximações. Uma outra forma da gente representar a raiz de 20 é dessa maneira que eles colocam aí, raiz de 20, que é uma forma que vai ajudar bastante nossos cálculos, colocar aí em forma de potência. Aqui dentro, em cima de qualquer número que não tem nenhum expoente visível, é 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui é raiz quadrada. E o índice, nós sabemos que é 2, que também não é colocado. Porque o que indica a raiz é o índice, mas raiz quadrada eles não colocam o 2 aqui. Para a gente tirar esse número da raiz, uma outra maneira é a gente fazer isso, colocar 20 e dividir o expoente pelo índice. Então, 20 elevado a meio é o mesmo que raiz de 20. Aqui é uma outra representação, uma outra forma da gente colocar a raiz de 20. Então, sempre para a gente tirar um número da raiz, a gente divide o expoente pelo índice, que é o que eles dizem aí, ó, nesse outro tipo de representação que você passa a conhecer agora. Aí no número 8, nós vamos aprofundar, né? Nós vamos entender por que é possível a gente fazer essa representação. Ó, verifique para esse tipo de representação a operação inversa é válida, ou seja, verifique se ao levar o segundo membro da igualdade ao quadrado, obtém-se exatamente 20. O segundo membro da igualdade aqui é 20 elevado a meio. Aí, se a gente levar ao quadrado, ele pede para a gente levar ao quadrado e verificar se vai dar exatamente 20. Se der, essa representação está exata, tá? Está certo a gente representar dessa maneira a raiz de 20. Então, vamos lá, 20 elevado a meio elevado ao quadrado. Aí, aqui gerou uma regrinha que vocês já viram aí em anos anteriores, que é potência de potência. O 20 está elevado a meio também está elevado a 2. Potência de potência é só a gente multiplicar os expoentes. Vai ficar, ó, 1 meio vezes 2. Aí aqui a gente coloca o 1 embaixo, né? Transforma o 2 em fração. Aí virou uma multiplicação de 2 frações. Aí, multiplicação de frações, multiplica numeradores e multiplica denominadores.
1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, realmente, 20 elevado a meio elevado a 2 resultou aí em 20. Então, tá certo a maneira da gente representar dessa forma. Para tirar a raiz, dividir o expoente pelo índice. Que a gente elevando ao quadrado resultou em 20. A gente elevou ao quadrado, que a gente está falando aí de raiz quadrada, certo? Porque no caso, na hora que a gente eleva aqui ao quadrado, a gente está multiplicando isso daqui 2 vezes por ele mesmo. 20 elevado a meio vezes 20 elevado a meio. É isso que a gente está fazendo aqui. 20 elevado a meio vezes 20 elevado a meio resultou aí em 20. Então, tá certo aí que nós fizemos, certo? Então, gente, se ficou alguma dúvida, vocês me mandam uma mensagem e vamos aí aprofundar o nosso estudo. Vamos aí na página 401. Gente, dando continuidade aí na página 401, representação de um número racional. Sabemos que a raiz de 20 é um número irracional, que é infinito e não periódico. Vamos falar aí mais detalhadamente aí como representar essa raiz. Até o momento, vamos aí acompanhar a leitura. Você vem trabalhando com números irracionais, denominado algébricos. Essa denominação é decorrente do fato desse tipo de número ser solução de uma equação. Por exemplo, x² igual a 20. Aqui, para a gente resolver essa equação, x² igual a 20, nós temos que pensar em um valor que elevado ao quadrado resulte em 20. Mas aqui não tem um número inteiro que multiplicado 2 vezes por ele mesmo resulte em 20. Então, no caso, o valor que elevado ao quadrado que resulte em 20 vai ser a própria raiz de 20. Vamos provar? Vamos ver se isso é verdade? Se a gente pegar a raiz de 20 e elevar ao quadrado, se a gente multiplicar aqui 2 vezes por ele mesmo, raiz de 20, tem que resultar em 20. Então, vamos lá, vamos fazer a continha. Raiz de 20 vezes raiz de 20. Aí a gente faz 20 vezes 20, 400. Raiz de 400 é 20. Raiz de 400 é 20, porque sabemos que 20 vezes 20 é 400. Certo? Raiz quadrada de 400 é 20. Raiz quadrada, não é um valor que multiplicado 2 vezes por ele mesmo resulte no valor que está dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Então, por isso que x elevado ao quadrado igual a 20, o resultado é raiz de 20. Porque raiz de 20 elevado ao quadrado resulta em 20. A gente provou aqui, fazendo essa demonstração, certo? Então, prosseguindo aí, nesse caso, raiz de 20 é uma das soluções da equação dada, acompanhando lá a leitura na apostila. Há 3 maneiras diferentes de representar esse tipo de número irracional. Na forma de radical, gente, peço aí para vocês pegarem a caneta marca-texto, vocês grifarem, ó. Na forma de radical, tem como a gente representar a raiz de 20, como nós já falamos. Nesse tipo de representação, o número 20 é denominado radicando. Então, aqui se chama radicando, o valor que está dentro da raiz. O símbolo é denominado radical. E por se referir a raízes quadradas, o índice da raiz é 2. Então, aqui o índice é 2. Ocorre que usualmente não se escreve o índice 2, como eu já falei para vocês. Então, grifem essa parte. E aí tem a segunda forma da gente representar a raiz de 20, Na forma decimal, que é 4,4721
35, 9, infinitamente. E com uma ordem decimal só, a gente já pode colocar aproximadamente 4,5, certo? Que sabemos, deixando só com uma ordem decimal, que é o mais utilizado, né? A gente deixar só com uma casa depois a vírgula. Porque sabemos que de 5 para cima arredonda para mais. Então, aqui se é 7, né? Podemos arredondar o da frente para mais, aproximadamente 4,5. E tem a terceira forma da gente representar essa raiz, que é o que nós acabamos de falar, que é deixar na forma do expoente fracionário, né? Dividir o expoente pelo índice. Então, raiz de 20 a gente pode deixar 20 elevado a meio, é o mesmo aí que raiz de 20. Certo, gente? Agora, peço aí para vocês tentarem fazer com bastante atenção o exercício 1, tá? Vou confiar em vocês, tá? Tentem fazer. Se não conseguir, se sentir dificuldade, tudo bem. Mas o importante é tentar fazer para saber depois no que está sentindo dúvida, tá bom? Então, vamos lá.